Boa tarde a todas, todos e todes. Vamos iniciar a roda de conversa Acessibilidade no Mercado Artístico-Cultural, promovida pelo projeto Salvo pelo Gongo, Um Canto para Dionísio, fomentado pelo edital de apoio à música da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Paulo Gustavo. É uma honra poder mediar essa roda aqui com as convidadas Vanessa Bruna e Laila Monsores. Eu sou Isadora Machado, tenho 29 anos e 1,65 m de altura. Sou uma mulher negra não retinta, de pele marrom média. Meus cabelos são cacheados, frisados e volumosos na altura dos ombros, castanhos na raiz e com mechas loiras nas pontas. Tenho as sobrancelhas levemente arqueadas, olho pequeno castanho, nariz pequeno arredondado, boca pequena carnuda. Uso óculos de grau de aro bege no formato gatinho. Estou com um camisão longo, branco, uma calça prateada e um coturno vinho. Uso brinco de argola e um colar composto por 3 correntes de espessuras diferentes. Tudo na cor prata. Eu estou sentada em uma cadeira em cima do palco do Teatro do Centro Cultural da Justiça Federal. Do meu lado direito está a intérprete de Libras, Cida, mulher negra, cabelos pretos curtos, com um coque no alto da cabeça, usa camisa e calça preta e tênis branco. Do meu lado esquerdo estão as convidadas, que daqui a pouquinho elas vão se descrever para a gente. Este teatro tem palco italiano, que é um palco caracterizado por ter uma forma retangular, com abertura na frente. Bom, então, eu vou começar essa roda me apresentando, e, em seguida, passo a palavra para a Vanessa e depois para a Laila se apresentar. Eu sou consultora, palestrante, produtora nas áreas de acessibilidade cultural e também acessibilidade digital, A minha graduação foi em terapia ocupacional na PUC Campinas, e foi ali que me plantou essa semente da acessibilidade, ainda que no meu curso eu não tivesse aprendido tanto, sobre essa questão, que deveria ser primordial. Mas, após eu me formar, decidi fazer a especialização em acessibilidade cultural aqui no Rio de Janeiro, Então, me mudei para o Rio, fiz a especialização na UFRJ, em parceria com o Ministério da Cultura. E também, para além dessa formação na especialização, tenho uma formação em acessibilidade digital e desenvolvimento front-end. Sou muito ligada à tecnologia e me joguei nessas formações porque, quando eu terminei a especialização, eu e uma amiga da pós criamos uma plataforma, e essa plataforma era para reunir profissionais que prestavam serviços inclusivos e acessíveis, e essa plataforma ela tinha que ser acessível. Então, eu falei, bom, eu vou ter que estudar, porque eu preciso supervisionar o desenvolvedor que também não sabe nada de acessibilidade, Então, fui lá aprender sobre desenvolvimento front-end, entender um pouco dos códigos para a gente conseguir fazer essa plataforma, ser acessível. Aí deu tudo certo, beleza, vamos embora. Depois o projeto se encerrou e eu segui trabalhando na área, Fiquei 3 anos trabalhando no projeto Um Novo Olhar, que é um projeto da Escola de Música do UFRJ, em parceria com a Funarte. E, nesse projeto, eu era produtora de acessibilidade, fazia o gerenciamento ali das equipes de Libras, legendagem, audiodescrição. Então, era uma equipe grandona ali para gerenciar e também pensar essa logística dos conteúdos, Porque a produção de acessibilidade, depois as meninas vão poder comentar também sobre a experiência delas, mas é isso, cada passo é importante e, às vezes, você pular um passo vai te dar um retrabalho depois. Então, eu também cuidava dessa logística. E aí, depois segui também fazendo consultoria, presto consultoria para projetos culturais,
e também para projetos educacionais, né? E aí essa consultoria geralmente é ligada à acessibilidade digital. Então, pensar não, né? Porque só pensar não adianta. Desenvolver um PDF acessível, um PowerPoint acessível, né? As videoaulas. Então, é nesse sentido. E é isso. Acho que, contando um pouquinho da minha história, né, sigo aí fazendo palestras também para instituições culturais, então, no Polo Educacional SESC, Fundição Progresso, na própria Secretaria de Economia Criativa e Cultura aqui do Rio de Janeiro. Então, a gente vai seguindo nessa caminhada. Atualmente, eu estou pesquisadora no mestrado em Cultura e Territorialidades, lá da UF, né, o PPCult, onde eu venho desenvolvendo uma pesquisa sobre a identidade negra e acessibilidade cultural. Mas, enfim, falei já um pouquinho aqui, contei um pouquinho da minha trajetória, e agora eu convido, então, a Vanessa para contar sobre ela, né? São duas profissionais incríveis aqui que estão ao meu lado. Então, Vanessa, é contigo. Ai, gente. Então, eu estava pensando que eu ia ser a última, né? Aí eu fiquei aqui no meio. Eu queria ser a última, mas tudo bem. Vamos que vamos. Eu sou Vanessa Bruna, sou uma mulher negra, de pele não retinta, magra, alta. Nem tão magra, nem tão alta. Mas tenho cabelo, estou com tranças afro, californiana, então estão bem claras e bem longas, estão até a cintura. Estou sentada numa cadeira aqui disposta de frente para o palco, com blazer verde, uma camisa de gola bem apertadinha, mas ela é aberta dos lados, azul royal, uma calça jeans e um sapato preto. Acredito que o brinco não dê para ver por causa da quantidade de cabelo. Estou de batom vermelho, como sempre. Estou ao lado dessas mulheres maravilhosas aqui, que têm muito para contribuir. E eu fiquei um tempo pensando assim, né? Sempre falar de acessibilidade. Deixa eu começar do início. A acessibilidade é o que eu vivo, porque eu sou uma pessoa com deficiência visual há 10 anos. Então, assim, eu vim trabalhar com acessibilidade porque não me deixaram mais ser produtora audiovisual, já que eu não enxergava, já não era mais visual, né? Era só áudio. Aí eu falei, espera aí que eu vou achar uma coisa que dê para eu fazer. E aí eu fui estudar. Quando eu perco a visão, eu vou entender o que é a acessibilidade, vou entender na forma do uso, né? Fui para o Benjamin Constant, aprender braille, a usar os leitores de tela, e aí eu descobri a audiodescrição. Falei, caraca, eu nem tinha ideia sobre a audiodescrição. Só que a gente está falando de 2014, né? 10 anos atrás, não é nada tão absurdo. Para você ver como a gente ainda caminha muito ainda para falar sobre esses recursos. E aí eu fui para lá e falei, gente, a primeira peça que eu vi foi tudo que a Flora, do Cadete, eu esqueci o primeiro nome dele, desse Heider Cadete, exato, maravilhosa. E eu fiquei chocada. Falei, gente, as pessoas têm que saber disso. As pessoas têm que saber que a gente pode consumir teatro. E eu ficava na ponta da cadeira, assim, ouvindo aquilo com a mão assim no fone, e extasiada. E saí dali e falei, gente, é isso. E aí saí daquele dia ali e achei que todas as peças que eu fosse ver ia ter o mesmo recurso. Aí comecei a procurar. Eu falei, não é possível, não, vou procurar a produção, porque não está aqui no jornal, não está nos etiquetes da vida, não está, mas não, eles não têm escrito aqui. Mas aí comecei a perguntar, você sabe se você vai ter audiodescrição? Audiodescrição? Só que eu estou falando 10 anos, eu não estou falando de 20, 30 anos. E se você pensar hoje, começar a perguntar, ainda tem essa problemática. Então, aí, vendo essa necessidade, eu falei assim, gente, eu preciso pensar como eu vou fazer. Mas aí a vida foi levando a gente em outros momentos. Eu já trabalhava com pesquisa de mercado, e por eu ter um canal no YouTube, conhecer muita gente, eu fui indo para trabalhar com experiência UX, que é a experiência de mercado, né, de consumo, por pessoas com deficiência. Então, nesse momento, eu vou trabalhar com grandes empresas, tipo Nubank,
Ambev, Renner, Riachuelo, tudo testando e entendendo como funcionava o acesso por pessoa, não a acessibilidade, o acesso, que são coisas diferentes, por pessoa com deficiência. E nisso eu fui conhecendo gente no Brasil inteiro, né? Eu já fiz muitas pesquisas, e aí eu fui conhecendo pessoas, e quando a gente vai conversando, as dores eram as mesmas. Falei, não é possível. Aí, na pandemia, veio pandemia, e aí você começa a ver o pessoal falar sobre a audiodescrição nas lives, intérprete de Libras nas lives, mas tudo ainda muito baby, né? Tudo muito assim. E aí eu vou fazer um curso do Polo Educacional, que você falou do Polo Educacional do SESC, e aí eu vou para uma turma de 30 alunos que, quando eu falei de acessibilidade, o pessoal, mas como assim? Mas o quê? As pessoas não sabiam como escrever, não sabiam que profissionais procurar, não sabia. Eu falei, cara, é aqui, me achei e vim desde lá me debruçando sobre pesquisa, sobre uso, sobre a forma de comunicar. Faço consultoria de projetos, né, desde a sua criação, porque isso é o importante, porque não adianta, né, chegar para mim hoje, como chegou um produtor ontem e falou para mim assim, então, eu tenho R$4.000, 12 sessões. Falei, meu amor, Temos que rir, né? Eu não faço milagre. O que você vai fazer? Não tem como, não é isso. Mas é por quê? Por falta de conhecimento. O homem está indo à Lua e a gente ainda está, né? E aí eu fui vindo, ainda voltando a falar sobre, né, o meu caminhar. E aí eu venho hoje a Vanessa, ela trabalha bastante na consultoria de projetos culturais. Eu estive coordenadora agora do Farofa do Processo 2024. Então, foram 9 dias de processos culturais em diferentes momentos. Tinha teatro, tinha performance, tinha coreografia. E a gente trabalhou a acessibilidade numa forma muito interessante, que a gente trabalhou do palco para trás. Era a pedagogia com os artistas, com a técnica. Então, assim, hoje eu estou muito focada nessa parte da produção, nesse entendimento que eu acredito que seja importante a produção, né? Então, a Vanessa hoje está fazendo isso. Faz consultoria, já faz tudo, né? Ela está jogando bolinha no sinal, está fazendo tudo. Mas hoje, isso que eu me debruço, sabe? Quero continuar estudando sobre. As meninas aqui, estava até pegando algumas dicas com elas, né? Porque assim, hoje a gente tem muita opção de estudo, né? De cadeiras para se estudar, porque hoje a gente vê, eu não sei se vocês vão concordar, muita gente trabalhando com acessibilidade, mas sem condição, né? Sem Sim. estudo, acha que legendagem é só botar ali o que está no YouTube ou no Instagram. Então, assim, hoje a Vanessa está nessa batalha aí de mostrar às pessoas que a acessibilidade é algo vivo, não é engessado, e é o que eu consumo, né? Eu dependo da acessibilidade para viver. Não é meu trabalho, é minha vida. Eu só posso consumir a arte, a cultura, estar nos lugares se tiver acessibilidade. A acessibilidade a gente usa em todos os momentos, não é só na cultura. A gente aqui está recortando para a cultura. Mas a acessibilidade é um bem geral, né? Está garantido por lei. E é isso. Vou passar para a menina linda aqui do meu lado. Onde estão os corpos diversos que existem? Onde estão as diferenças que existem no mundo, no nosso Rio de Janeiro? Não é só a acessibilidade, não é só, eu acho importante dizer, né? Não é só o recurso arquitetônico, esse é muito necessário. A gente sabe a história aí das pessoas com deficiência física, tem o seu processo aí. E as outras diferenças também estão no mundo. E eu atuo hoje especificamente com o autismo, que é algo muito recente e não recente, e que aí aparecem as sensorialidades sendo as demandas de cuidado, né? Então, por exemplo, é o recurso sonoro, é um tampão de ouvido, é uma luz rebaixada, são coisas outras. E aí, minha filha, é outro universo que a gente pesquisa, né? E lá onde eu atuo atualmente, eu trabalho com dança e teatro, e a gente faz apresentações de fim de ano, sabe? Essas coisas de escola e tal. E é muito interessante ver como
todo corpo, toda pessoa tem algo a dizer, algo a expressar. E ver os alunos lá atuando, né? Verem aqueles jovens adultos atuando e falando de si nesse cunho educacional, que é onde eu atuo especificamente. A gente coloca essas demandas para o palco, então é outro protagonismo, eles são os personagens, eles são eles mesmos, porque a gente sempre fala sobre como é estar na diferença nesse mundo tão diferente e um mundo que diz ser que eles não cabem, né? Um mundo que diz que eles não cabem. E aí que começa também a luta política de inclusão, que é onde eu hoje me atento mais, assim. Uau! Só as negronas aqui, hein? Meu Deus! Amém, amém. Mas elas já trouxeram um pouquinho, né, falando desse universo da acessibilidade, e elas trazem pontos muito importantes que vou até destacar novamente. É isso, a acessibilidade é um organismo vivo, né? Não dá para se pensar acessibilidade como se fosse um manual, uma receita de bolo. Lá ela também traz essa questão da neurodiversidade, a sensorialidade, né? E aí, quando a gente está pensando em acessibilidade, é muito importante é isso, a gente pensar nos corpos diversos, sensorialidades diversas, e aí pensar também numa multissensorialidade. Então, que magnífico, né? Você chegar no espetáculo, onde você consegue sentir um cheiro diferente, né? Trabalha outros estímulos para além do visual, que muitas vezes, né? Ou geralmente é o visual ou o sonoro. Então, a gente precisa ir além. E aí, pegando esse gancho, elas já falaram, mas só para a gente deixar aqui bem escurecido para a plateia, hein? Vou lançar já a primeira pergunta. O que vocês entendem, então, por acessibilidade cultural? Aí, bem rapidinho, assim, uma coisa só de uma frase e tal, mas que dê para a galera, né, já ir para casa pensando nisso. Pode. A acessibilidade cultural é o direito do acesso. Foi uma palavra, é um direito do acesso. O acesso é aquilo que você faz para entrar, né? Então, quando você pensa em acessibilidade, barreiras, quebra de barreiras, direito do acesso. Arrasou. Laila? Vou filosofar, gente. É isso. Você está aqui para isso. É isso aí. Eu acho que é pensar para quem e como e o que eu estou comunicando enquanto arte. Arrasou, arrasou. E aí, então, meninas, quais os caminhos, né? Quais esses caminhos, as estratégias para quem deseja fazer um projeto com acessibilidade? A gente traz essa pergunta, né, justamente porque a gente percebe que falta esse como. E quem, né, os fazedores de cultura que estão querendo aprender sobre acessibilidade, eles têm essa sede, né, de entender alguns caminhos. Aqui é isso. Elas vão destacar caminhos, tá? E existem muitos outros, mas aqui são os caminhos delas. Vamos ouvir. Eu acho que se a gente pensa em caminho, a gente pensa início, meio e fim, né? Só que a acessibilidade ela vai para além, né? Vai para além desse fim. Onde é o fim? O fim, você pode pensar que talvez o fim é o consumo, mas na acessibilidade o fim nem sempre é o consumo. Às vezes é aonde ele cresceu, aonde ele chegou. Então, o caminho para mim, Vanessa, Bruna, da acessibilidade cultural é o entendimento dos recursos. O produtor ele tem que entender cada recurso, ele tem que entender o direito das pessoas estarem ali, não pode recortar, não. Isso aqui é dança, então dança não tem letra, então só vai interessar a pessoas cegas. Eu não vou ter libras, porque não tenho libras sem som, tenho libras. Então, também não preciso dar gratuidade para pessoas que tenham vontade de... Eu vou contar um caso rápido, eu produzi um evento no Teatro Municipal, Orquestra Filarmônica de Petrópolis, Meninas de Petrópolis, e eu só tinha vaga, nessa época ali, só tinham me dado ingressos para audiodescrição.
E aí o menino me mandou mensagem, até falou, olha só, só tem vaga para deficiente visual? Aí eu, não, porque eu sou surdo. Eu falei, Ele, mas olha, eu consigo sentir a vibração da música e eu gosto de ver o desenho que a orquestra faz, expressão de corpo, movimento. E aí, como é que você tange isso? E aí você vai descobrindo como você... Nem sempre no primeiro projeto você vai conseguir, mas é vontade de atender, o entendimento dos recursos e o depois é o feedback. Porque quando você conversa com essas pessoas que você atendeu e pergunta o que foi legal, ela já vai te dar o caminho. Então, o caminho é olhar para a pessoa com deficiência. O caminho para você saber aonde você vai chegar é você ouvir as pessoas com deficiência. Não existe criar nada. Tem uma frase que é muito importante e é um lema para nós, pessoas com deficiência, que é nada sobre nós sem nós. Então, você não vai chegar a lugar nenhum dizendo que está promovendo a acessibilidade se você não ouvir as pessoas com deficiência. Então, o caminho, com certeza, além de todos os outros pontos, é ouvir as pessoas com deficiência. Esse que seria, para mim, o caminho. Perfeito. Laila? Perfeita. Eu fico pensando, se a gente fecha os olhos agora, um exercício sensorial. Eu posso ficar com o meu aberto. Tá bom. Se a gente fecha os olhos, a gente consegue pensar como que é uma roda de samba? Tem cheiro, tem cor, tem temperatura, tem a roupa que você está usando, tem o lugar que você está no espaço. Acessibilidade cultural, para mim, um caminho é você fechar o olho e pensar a sinestesia da sua cultura, da sua arte que você está colocando ali. O que você está querendo comunicar enquanto expressividade e potência artística. Então, isso é múltiplo. Se isso é múltiplo, a gente pode ampliar e reconhecer que a gente é limitado. Eu, enquanto pessoa sem deficiência, sou limitada. Não vou saber fazer o recurso de audiodescrição mais adequado. Aí a gente precisa do consultor, a gente precisa do especialista, que é a pessoa com deficiência, junto do nosso projeto. Né? Eu tive a experiência de fazer um filme acessível e foi bem complexo, assim, também, porque foi muito o lugar de não saber. A sensação e o lugar de não saber, mas querer fazer. Então, o querer fazer faz a gente se qualificar, faz a gente buscar recurso e buscar formação. Tanto que essa roda aqui, essa conversa nossa, é muito sobre esse lugar, sobre assumir que a arte no Rio de Janeiro ainda é muito inacessível. Ela pode ser popular, pública, mas ela ainda é inacessível porque ela não atende a todos, a todes. E aí que a gente tem que começar a virar a chavinha aí da política, né, da nossa política do fazer artístico. E abrir para o espaço do não saber mesmo. E aí é onde a gente se corrói enquanto ser humano, vai fazer essa terapia e vai se curar. Reconhece a limitação, né? Vamos reconhecer, gente. Como nós somos limitados, né? Limitados. Cara, vocês comentando, né, sobre esses caminhos, não sei aqui a plateia, mas, olha, já dá para pensar em muita coisa, assim, né? Eu fiquei aqui refletindo. Então, meninas, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o capacitismo, né? E desse alguns exemplos como ele se apresenta nos eventos culturais, né? Fazendo esse recorte, sem falar de capacitismo, sem a gente reconhecer o nosso eu capacitista, a gente também não vai avançar na acessibilidade. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Então, Vanessa e depois Laila. Capacitismo, né? É um nome bonito para uma coisa horrorosa, porque todo mundo... Quando você olha a palavra capacitismo, tu acha assim, capacidade, muita capacidade. Então, é pouca capacidade. É assim que as pessoas olham, né? O capacitismo é isso. Essa crença
de limitação dos corpos com deficiência. É achar que eu, por ser cega, não posso ir ao teatro, ou que eu não leia um livro, ou que eu não faça inúmeras coisas, ou que o menino com deficiência auditiva não curtiria, gostaria, desejaria estar no Teatro Municipal para ver uma orquestra. Então, o capacitismo nas atividades culturais é quando o produtor ele tange a possibilidade, né? Quando ele acha que aquele espaço, aquela obra, aquele objeto, aquele projeto, ele serve para uns e não serve para outros. Quando diz o que cabe e o que não cabe. Então, assim, é capacitismo quando as pessoas subentendem-se que todo cego usa Libras. E quando eu chego num lugar, isso acontece comigo, eu não uso Libras. Eu cheguei no teatro, aqui perto, enfim, não adianta falar onde, e tinha o produtor estava com o programa em braille, que custou caríssimo, porque eu sei, né, que eu trabalho com isso, e ele virou para mim, aqui, ó, tem um programa. Eu falei assim, eu não uso braille. Você não usa braille? Parecia até que eu usava crack. Eu fiquei na dúvida se ele tinha entendido que eu usava crack. Aí eu falei assim, não uso braille. Ele, mas eu só tenho esse aqui em braille. Eu falei assim, não, tudo bem. Ok, mas eu não uso braille. E ele tirou assim na minha mão, eu meio bravo. Eu falei assim, gente, mas por quê? Porque você acha que você não conhece. Então, eu volto lá atrás, na história do... A gente precisa conhecer. O capacitismo ele está na falta de conhecimento sobre as pessoas com deficiência. Falta esse conhecimento. Mas falta esse conhecimento hoje, gente, porque as pessoas não querem, né? Porque o homem está indo à lua passear. Não está nem indo mais estudar, está indo passear. Então, assim, as pessoas não sabem porque elas não querem. Então, a gente ainda precisa... Eu falo, cara, eu vou precisar falar isso mesmo. Eu preciso falar? Tá, então tá bom, vamos falar mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, o capacitismo é isso. O capacitismo é a crença desses corpos ditos, estou fazendo aspasinhas, ditos normais, que veem a gente, pessoa com deficiência, como incapazes, como sem condições de pagar o ingresso. Gente, o problema é que não tem acessibilidade. O problema não é eu pagar o ingresso. Eu conheço uma galera aí que trabalha, que tem dinheiro e pagaria muito, só que não tem. Não é. Então, assim, o capacitismo ele esbarra também nessa parte, sabe? De achar que as pessoas com deficiência ainda estão lá naquela época antiga, que era assistencializado, vivia de BPC. Não, a gente trabalha. A gente vai... As produções que só acontecem com audiodescrição, intérprete de Libras, só dia de semana. Pô, a gente trabalha, a gente estuda, a gente faz um monte de coisa, brother. Sabe? A gente está se defendendo aí. Então, é capacitismo. Então, assim, eu poderia falar aqui por algumas horas sobre capacitismo na área cultural. Mas é isso, é o entendimento ou achar que, a crença, né, de achar que não somos capazes de consumir aquele material ou que não temos interesse. Então, assim, a gente tem interesse em tudo, a gente só não consegue chegar lá. Cara, em 2020, pandemia, vocês colocaram esse fato, né, que foi um marco aí também do nosso mundo, né, no modo geral. E, nessa época, eu fiz oficinas, eu estava na graduação, terminando a pesquisa de TCC, e aí eu fiz uma oficina com os amigos, e era de acessibilidade, então, o público-alvo eram pessoas com deficiência. E eu, fazendo a aula, pedi para todo mundo colocar o pé no chão. E seguir a atividade, coloca o pé no chão, alinha seu quadril, nananã, dança, né, gente, nesse lugar aí. Aí, no final de tudo, um amigo, Mário, virou e falou assim, fazia muito tempo que eu não pisava meu pé no chão, porque ele é um homem cadeirante. Aí eu falei, nossa, Mário, é mesmo, né? Caramba! E ele, há muito tempo que eu não piso o pé no chão. Há muito tempo que eu não sei a temperatura do chão. Tipo assim, é isso, né? A função andar, as pernas dele não fazia.
Mas a função, sentir, existir, estar ali, ser parte dele, estava acontecendo, e naquela atividade eu queria o corpo inteiro, né, presente. E aí foi uma fala assim simples, né? Há muito tempo eu não piso meu pé no chão. E eu falei, é sobre isso. O meu capacitismo me fez falar com o Mário, falando como pessoa que todos ali temos pernas e tal, não sei o quê, e um corpo inteiro, enfim. E eu vi que eu era muito capacitista ainda, porque eu me surpreendi quando ele disse que não encostava o pé no chão há muito tempo. E sobre uma experiência também de capacitismo que esse ano eu vou vivenciar, tenho essa experiência de levar meus alunos ao Rock in Rio, e é sempre muito curioso, assim, porque é muita coisa, é muita liberdade, é música, é palco, é luz. E os alunos, vamos lá, gente, estamos todo mundo bem, banheiro, tal. Então, hoje eu me vejo pensando o capacitismo e esses lugares de arte precisando de nossa mediação. Precisa de nossa mediação. Se a gente se abrir para pensar que o que é humano é mais importante do que é capital, porque, às vezes, o humano e o capital, muitas vezes, não andam juntos, o que é da preciosidade do humano vale mais a pena, sendo bem sincera, né? A existência. Então, vale a gente pensar aí como que a gente acolhe as outras existências, as outras formas de existirem no mundo. Nossa! Caraca! Que coisa linda. A gente está chegando ao fim, né? Acho que eu vou dar um exemplo muito... Uma pergunta? Só um minutinho, aí eu vou abrir para a pergunta, a gente vai ter esse tempinho. Mas um exemplo clássico, eu estou aqui, né? A Cida, a intérprete, está do meu lado. Mas um exemplo clássico de capacitismo, por exemplo, nos eventos culturais, são quando os produtores eles querem colocar o intérprete sempre naquele cantinho escuro do palco. A área, né, reservada às pessoas com deficiência é aquela área ruim. O capacitismo está aí atravessando todas essas atitudes. Porque, como as meninas falaram, gente, se você acolher, pensar nas pessoas a partir da sua diversidade, da sua multiplicidade, a gente não vai se limitar a isso, né? Então, a gente tem que pensar sempre para além. Olha, eu quero que pessoas com deficiência visual venham para o meu espetáculo. Então, você tem que pensar nessa multiplicidade das pessoas com deficiência visual. E não pensar assim como a Vanessa falou, então eu vou colocar, então vai ter um catálogo em braille. Pronto. Resolvi o problema. Aí você está partindo de um pressuposto que todas as pessoas sabem braille. E um dado é que é o mínimo, na verdade. Então, meninas, querem pontuar mais alguma coisa? Porque, senão, eu vou abrir para a pergunta. A gente tem 3 minutinhos. A gente pode ficar aqui mais 3 horas. Então, eu vou abrir para a pergunta. Vou passar o microfone para ele. E aí a gente foi começando a orçar. E a gente está vendo que esse mercado é muito caro para poder dar melhores condições para a acessibilidade, a perfeita. E aí eu comecei a dar uma ideia, que eu queria consultá-la para saber se é viável. Todo projeto, quando vai iniciar, não tem que dar lá os agradecimentos, isso, aquilo. O artista ou uma pessoa da produção, ele começa fazendo toda a audiodescrição do que é. O cenário, como os personagens estão vestidos, como tudo a respeito do espetáculo. Então, a audiodescrição é uma técnica, as pessoas estudam para caraca para fazer isso. E tem um consultor cego que valida esse roteiro. Então, assim, pensar que a gente precisa botar audiodescrição, a gente precisa botar intérprete de Libras, a gente precisa botar legendagem para surdos e ensurdecidos, só que eu não tenho dinheiro para tudo isso. Então, você começa a pensar formas de fazer isso. Só que, assim, não tenho dinheiro para tudo isso é muito relativo para mim. Porque esses dias eu peguei, só que a pessoa se deu muito mal, que eu conhecia o orçamento dela, tinha um cenário de 100 mil.
um figurino de uns 80. Então, você não tinha dinheiro, não. A acessibilidade não era essencial, não era o programado, não era importante. Mas isso que você está falando, eu fiz muito isso lá em São Paulo, nessa mostra, porque a gente não tinha, eram mais de 35 processos de criação, a gente não tinha como botar equipamento, a gente fez a audiodescrição aberta, a gente fez a audiodescrição ao pé do ouvido, a gente foi atendendo, um audiodescritor atendia 2 pessoas, chegamos a atender 3. É interessante isso que você está me falando no sentido de poética, tá? Não de recurso, sim de poética, de acessibilidade como linguagem teatral, como roteiro. Aí eu acho interessante. Mas como técnica, porque assim, você vai me dar isso e depois na cena, o que acontecer? Todo mundo vai rir, eu não vou saber o que é. Então, você vai continuar não tornando esse projeto acessível. Entende? Então, assim, pensar, cuidar. Só que, em outro lado, a Vanessa, que não é uma pessoa com deficiência, ela entende que a produção ela tem várias dificuldades de orçamento. Só que a pessoa com deficiência que vai consumir isso, que é a pessoa cega, eu quero consumir o projeto todo, a peça teatral toda. Então, assim, talvez você estude com o seu grupo recursos de fazer isso, formas de fazer. Dá para fazer, gente. Como é que era a radionovela antigamente? A radionovela era uma audiodescrição, gente. Se a gente pensar nisso, legal, né? Já se fazia a audiodescrição, ó. A mili-mili, não é novidade. A gente não está inventando a roda. Mas são formas. E outra forma também, Renata, é pensar assim, eu tenho 12 espetáculos, mas eu posso fazer um com audiodescrição, eu posso fazer um com libras e um com legendagem. Divulga bastante. O outro grande problema do produtor é que ele não divulga. Ah, não tem público, meu irmão. Não tem público, óbvio que não tem público. Tu não divulgou, tu não disse os dias que tem, você botou uma sessão na quarta-feira, às 6h. Não tem público. Então, assim, é estudar o campo. É estudar o campo. Mas não posso te dizer que está certo nem que está errado. Mas só que a audiodescrição é uma técnica. As pessoas estudam, se pós-graduam, se especializam, estudam pra caramba. É uma técnica. A lei tem essa força, né? Eu acho que esse que é um ponto importante, sabe? Aliás, né, encerrando aqui a nossa roda de conversa e pegando esse gancho com que a Laila falou, aliás, todo artista quer uma plateia, né? Espero que, a partir dessa roda de conversa, a gente tenha conseguido aí plantar sementes, mostrar alguns caminhos para vocês. Quero agradecer imensamente a presença da Vanessa, da Laila, agradecer a intérprete de Libras, Cida, a toda a produção, muito obrigada, e a vocês aqui que estiveram presentes. Obrigada, viu?